Rio Jordão. E detalhe, diz no texto sagrado, poucos capítulos atrás, que quando eles se depararam diante do Rio Jordão, ele estava tão cheio que as suas beiradas estavam transbordando. Então, humanamente falando, eles não tinham condição de passar para a terra da promessa. Então, logo eles receberam os seus primeiros desafios antes de chegar a Jericó. Jericó era o primeiro passo para que eles tomassem as terras que Deus tinha dado a eles. Deus já tinha falado com Abraão, com Isaac e com Jacó, que daria todas essas terras da planície ali dos cananeus, dos gigazeus, dos jebuseus e todos aqueles povos que habitavam ali. Deus tinha dado para o seu povo, porque aqueles povos eram um povo que não temia a Deus e nem tão pouco buscava ao Senhor. Então Deus queria que através da nação de Israel toda a terra fosse evangelizada e viesse buscar então Deus de Israel. Pois bem, mas o primeiro desafio que eles encontraram foi o Rio Jordão. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus já começou a dar estratégia para o seu servo chamado Josué. E a Bíblia diz que Deus falou para Josué: toma o sacerdote, a arca da aliança. E quando o sacerdote que carrega a arca da aliança pisar no Jordão, o Jordão irá se abrir e o meu povo vai passar em terra enxuta. Deus operou um grande milagre no meio do seu povo. Observe que Deus já começou a testar o Deus que você serve. É por isso que ele está com medo, é por isso que ele não quer que você rompa, é por isso que ele não quer que as muralhas venham abaixo, porque ele sabe que após a muralha, após a vitória, o nome do Senhor será temido, o nome do Senhor será glorificado. Salvação, libertação, curas, portas abertas e não se abrir, porque Deus age no meio do seu povo. É um Deus que está presente em nosso meio. Quando eu vejo Satanás dizendo assim: está caindo, vai cair, não tem mais jeito. Mas quando eu olho pelo olho da fé, quando eu estava sentado lá na minha casa, diante do estudo, o Espírito de Deus já ministrava em meu coração. Quando Satanás olha para mim, para você, ele vê um derrotado, mas eu vejo ele levantando a cabeça mais um pouquinho, vê um grande leão, o leão da tribo de Judá que está atrás de mim, atrás de você. Ele é o nosso derredor, mas do nosso lado está o grande Yahvé, o grande Deus que está comigo e contigo. Glória a Deus, aleluia. Alguns pensam que é por causa da coragem, da força, a graça necessária para continuar rompendo e acreditando nas promessas que Deus tem em nossas vidas. Oh, aleluia. Quantos de nós desistiram, meus amados? Quantos de nós já não tem mais força para prosseguir? Quantos de nós olha para a situação e diz: Deus prometeu, mas já não tem mais força? Ei, Deus apareceu para Josué e diz: tem de bom ânimo. Você nunca se perguntou por que Deus falou para Josué: tem de bom ânimo, porque eu estou contigo? Porque com o seu lado humano, ele estava meio desfalecido diante das nações que Deus tinha dado as terras para ele. Imagina você ir para um outro país e Deus olhar para você e falar: todo esse país é seu. E você olhar e ver um país como a China, uma potência, olhar para um país como a Rússia, uma potência, os Estados Unidos, uma potência, mas Deus falou: é sua por herança. O seu coração, a sua fé pode até acreditar, mas o seu corpo, o seu coração treme. E quando Josué soube que aquelas nações eram terríveis, ele temeu no seu coração. O seu espírito ficou meio perturbado. Aí Deus parece para ele e diz: não tema, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. E no capítulo 7 nos diz que a sua trombeta está enferrujada. Já não tem mais som, já não tem mais barulho de adoração, já não tem mais glória a Deus. Ele tem trombeta quando prega, ele tem trombeta quando louva, ele tem trombeta quando adora. Mas quando tem alguém ministrando e pregando, parece que a trombeta deles fica enferrujada. Alguns já não conseguem mais vir para a casa de Deus, porque as suas trombetas ficaram enferrujadas. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, a Bíblia diz em Efésios, que Deus tem um azeite quentinho, ele tem um óleo quentinho para desenferrujar e você voltar novamente a ter adoração nos seus lábios, ter louvor nos seus lábios, ter línguas estranhas nos seus lábios e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem que ter trombeta.
O livro de Josué é um livro de conquista, de posses, mas também de desafios. Quando Deus entregou a Josué a responsabilidade de colocar o povo na terra da promessa, Josué tinha algumas dificuldades. O primeiro desafio que Josué recebeu na sua vida, na sua liderança, foi atravessar o povo pelo Rio Jordão. E detalhe, diz o texto sagrado, poucos capítulos atrás, que quando eles se depararam diante do Rio Jordão, eles estavam tão cheios que as suas beiradas estavam transformando. Então, humanamente falando, eles não tinham condição de passar para a terra da promessa. Então, logo eles receberam os seus primeiros desafios antes de chegar a Jericó. Jericó era o primeiro passo para que eles tomassem as terras que Deus tinha dado a eles. Deus já tinha falado com Abraão, com Isaac e com Jacó, que daria todas essas terras da planície ali dos cananeus, dos gigazeus, dos jebuseus e todos aqueles povos que habitavam ali. Deus tinha dado para o seu povo, porque aqueles povos eram um povo que não temia a Deus e nem tão pouco buscava o Senhor. Então Deus queria que através da nação de Israel toda a terra fosse evangelizada e viesse buscar então o Deus de Israel. Pois bem, mas o primeiro desafio que eles encontraram foi o Rio Jordão. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus já começou a dar estratégia para o seu servo chamado Josué. E a Bíblia diz que Deus falou para Josué: toma o sacerdote, a arca da aliança. E quando o sacerdote que carrega a arca da aliança pisar no Jordão, o Jordão irá se abrir e o meu povo vai passar em terra enxuta. Deus operou um grande milagre no meio do seu povo. Observem que Deus já começou a testar o seu povo com um desafio, mas Deus estava no meio do seu povo. Eu não sei quais são os desafios que até